você que nos segue pelos canais do YouTube, Oswaldo Lobo BBR, e também pela Rádio Gospel FM, Bom Retiro, uma igreja que existe para abençoar a sua vida. E hoje eu vou falar sobre oração, porque essa é uma pergunta, como eu devorar? É uma pergunta que ela vem sendo trazida já há muito tempo. A Bíblia, até o Antigo Testamento, até o último livro do Antigo Testamento, não nos dava uma receita, não nos dava uma fórmula e não nos dava uma resposta a respeito de oração. Até que no capítulo 6 de Mateus, ou no capítulo 11 de Lucas, um dos discípulos, ele chega para Jesus e diz assim: Jesus, ensina-nos a orar como João Batista ensinou seus discípulos. Oração não é algo que você nasce sabendo. Se eu chego aqui, fecho meus olhos e digo assim, agora eu vou apontar uma pessoa que está aqui na audiência, uma pessoa aqui, eu vou parar aqui assim, ó, e vou chamar ela para vir aqui, assim, para vir orar aqui em cima, agora, está fechado. Eu não sei quem é, aqui, ali, eu vou parar agora, quando eu parar meu dedo, você vem aqui. Você está orando aí já, pastor, pelo amor de Deus, eu não. Não me chama para orar, que vergonha, pastor. Porque, na verdade, a gente fica colocando bloqueios na oração que elas nunca existiram. Para você orar, você não precisa ser formado em teologia, você não precisa ser pastor, você não precisa exercer ministério nem sacerdócio. Oração é uma conversa entre um filho e um pai. É por isso que Jesus diz, quando você for orar, chame Deus de Pai. Pai nosso que estás nos céus. Foi exatamente nesse ponto que nós paramos na última mensagem que nós ministramos aqui no quarta-feira. Quando a gente fala sobre oração, a oração é um lugar de esperança. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Efésios capítulo 3, aliás, na próxima quarta-feira, eu vou estar em Éfeso, nessa cidade aqui. Lá hoje, região da Cilícia, com um grupo de irmãos que estarão conosco, e eu vou ministrar lá de Éfeso. Essa cidade aqui, ela tinha um problema sério. Era adoração a uma imagem de escultura. Naquele tempo era chamada de deusa. Hoje a gente fala, é a imagem, está carregando a imagem, está carregando o ídolo. Naquele tempo chamava de Deus com letra minúscula. Era uma deusa chamada Diana. Você sabe que muita coisa que a gente recebe da cultura latina, dos romanos, na verdade eles vieram dos gregos. Então, os romanos copiaram um monte de coisa dos gregos, inclusive o panteão de ídolos deles, né? Você tem lá Eros era o deus grego, aí o romano falou, não, você vai se chamar Cupido. Tem lá uma deusa chamada Artemis era a grande mãe natureza, por isso que o crente não fala mãe natureza. Existe um Deus que é pai e ele é criador, mas o diabo ele sempre tenta colocar uma pitada de mentira, ainda que doce, para que as pessoas engulam esse veneno. Artemis, depois ela sofre um hibridismo, né? Ela sofre um sincretismo, se torna Diana. Você vê que tem uma confusão ali em Atos capítulo 16, depois em Atos capítulo 19, o apóstolo Paulo vai ser preso ali, porque ele começa a pregar contra os ídolos, e aí o que acontece? Aqueles homens que vendiam os ídolos, ganhavam muito dinheiro vendendo ídolos, hoje se vende cruzinha, se vende fotografia, para ganhar dinheiro. O povo ganha dinheiro com a fé mesmo das pessoas, ainda que seja uma fé torta. E ali, há uma grande confusão, eles adoravam essa que era chamada de rainha dos céus. Era assim que Diana dos Efésios, se você pegar a literatura bíblica, se você pegar a Bíblia Sagrada, ela era considerada a rainha dos céus. E Paulo, ele está dizendo para os habitantes de Éfeso, que agora eram cristãos, tinham se convertido, ele fala assim, aquele que é poderoso para dar além daquilo que a gente pede e daquilo que a gente pensa. Então, ele tira o limite, como quem diz assim, não, Deus ele só vai dar um pouquinho para você. Deus é extremamente generoso e exuberante. Quando você visita uma paisagem, e você fala assim, como é que deu? Eu fui em lugares, gente, nesse planeta, eu fui para pregar, fui para passear, eu fui uma vez no Japão, em Fuji, um dos lugares mais lindos que eu fui, foi Monte Fuji. Eu fiz um passeio no meio ali dos Andes chilenos, gente, é maravilhoso. Eu fui na região ali que divide Suíça, Alemanha,
com o norte da Itália. Gente, pensa num lugar assim que Deus caprichou para fazer. A Ilha de Madeira, em Portugal, talvez tenha sido o lugar mais lindo que eu já fui na minha vida. Você fala, Deus que fez essa exuberância, Deus que fez os céus, a terra, Ele é poderoso para dar infinitamente mais. Então, nós que colocamos fim, Deus, Ele dá infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. É por isso que a gente ora. Porque a oração sempre sai do menor para o maior. Sai do mais fraco para aquele que é poderoso. A oração sai daquele que não tem para aquele que tem tudo. A oração sai de baixo e vai lá para cima. É isso que é oração. É um lugar onde há esperança. As pessoas que se encontram com Deus e experimentam os milagres de Deus, são pessoas que não têm nada. Acredite no pastor de vocês. Pessoas satisfeitas não experimentam milagres. Gente de bucho cheio não experimenta milagre. Estava aquela multidão com fome, faminta. Deus, me dá os 5 pães e 2 peixes que eu vou resolver aqui o problema. Quem recebe cura de câncer é quem está com câncer. Quem recebe cura de AIDS, que é soro positivo, é quem tem o vírus da AIDS. O milagre, ele só vai acontecer quando as nossas forças foram exauridas. Sabe quando você fala assim, acabou, é um ponto final na minha vida, ali é que Deus entra. É ali que, quando Agar, escrava de Sara, sai perambulando pelo deserto, isso é Gênesis 21, ia morrer de sede. E aí ela larga o filho dela, Ismael, debaixo de um arbusto. Ela se distancia, a Bíblia chama uma distância de um tiro de flecha. Mais ou menos uns 200 metros ela se distancia. E ela fala assim, eu não quero nem ouvir o choro do bebê morrendo. E quando ela clama a Deus, no meio do nada, no meio do deserto, um anjo aparece para ela e fala assim, o que você tem? Deus ouviu o choro. Deus ouve choro. Sabia que um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita? É por isso que gente que está frito, pastor, estou frito, são essas pessoas que encontram milagre. O anjo diz para ela assim, olha aí a fonte do teu lado. E aquela mulher, Agar, dá de beber para o seu filho, e aí ele se levanta numa grande nação. Quando a gente fala sobre oração, você precisa entender que aquilo que você fala, Deus ouve. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Esse é o penúltimo versículo do Salmo 91, o Salmo que todo mundo conhece, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direito do Senhor é meu Deus, é o meu Senhor, minha fortaleza, meu escudo, meu broquel, não temerei o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a praga que é da sorrateira à noite, nem a mortandade que assola ao meio-dia, 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas o mal não chegará a mim, somente com meus olhos eu vou contemplar a recompensa dos ímpios, debaixo das suas asas eu estou protegido. Todo mundo conhece esse salmo aqui, mas o Salmo 91 termina, sabe como? Ele vai me invocar. Invocar é chamar Deus para dentro. Tome cuidado com aquilo que você invoca. Invocar, quando a Bíblia diz, aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Em Gênesis capítulo 25, verso 32, a Bíblia diz assim, ó, não ouça nos seus lábios nomes que não são do Senhor. Cuidado com aquilo que você chama, para te ajudar, para te socorrer. Porque quando você ora, você está falando com Deus que te responde, porque Ele te ouve, Ele me invocará, e eu responderei. Deus não vai ficar parado não, Deus não é ídolo não. Você fala com Deus, Deus ouve. Você clama a Deus, é que a nossa geração é uma geração muito veloz. Aliás, a geração que eu estou vivendo, a geração que eu era garoto, era a geração ainda que a gente ouvia fita cassete. E você não sabe o que é isso. Então você botava a fita no teu gravador, e aí a rádio ficava tocando a música, aí você queria gravar aquela música. Aí quando ele tocava, daqui a pouco é a música tal. Aí você apertava lá o play e o rec ao mesmo tempo, você conseguia gravar na fita, e quando você tinha que terminar, antes da propaganda, aí você cortava,
Quem lembra disso? Alguém lembra disso, gente? Pronto, eu sou dessa geração. Aí depois veio a geração do videocassete, depois veio a geração... Você lembra quando embolava essas fitas, você pegava uma caneta Bic assim? Você sabe o que eu estou falando, filha? Não faz ideia. Para voltar a música, E aí, veio a geração depois do CD, do DVD, do MP. Lembra do tempo que a gente era pobre, todo mundo tinha MP3? Quem ama do MP3? Acabou o MP3, hoje tudo é Spotify, você vai lá, é streaming, você não precisa mais nada disso. Isso chama-se velocidade. A nossa geração é muito veloz. Tem gente que não quer nem... Pastor, é o seguinte, eu faço live todo dia, daqui a pouco eu vou terminar aqui, eu vou para casa, eu vou fazer uma live. Estou fazendo live todo dia, ensinando o povo a oração de guerra pela família. Eu começo a falar, aí a gente diz, pastor, para de enrolar, e começa a oração. Eu falei, gente, acabei de entregar aqui. Quer dizer, o povo está com pressa de tudo, está com pressa para resolver os problemas. A oração, ela tem um momento certo, o tempo certo para ser resolvida. Você ora, eu gosto quando Moisés está orando, o povo de Israel está orando, no capítulo 2 do livro do Êxodo, aí Deus separa Moisés, diz assim, o povo gemia debaixo da mão do faraó, mas Deus ouviu o seu clamor. Gente, quando fala isso aí, Moisés ainda era garoto, estava sendo cuidado lá pela filha do faraó. Ele ainda vai ficar 40 anos lá, vai fazer uma bobagem, vai fugir para Midian, vai ficar mais 40 anos lá, depois de 80 anos é que Deus responde a oração. Então a gente tem uma ideia de que, porque não foi rápido, Deus não está aí. Porque não aconteceu agora. Eu orei, pastor, fiz uma campanha das 7 semanas, das 7 cabeçadas na cruz, das 7 jornadas de joelho, e não deu certo, eu vou desistir, vou desviar. Gente, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu minha oração. A oração, gente, Deus responde, e Ele convida você para clamar, Jeremias 29, de 12 a 14. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim. Eles já estavam orando há 70 anos. Legal, gente? Eles já estavam no cativeiro há Jeremias 29. Todo mundo conhece essa passagem aqui. Eu bem sei que planos sem respeito de vós, planos de paz e não de mal, para dar um fim, um destino, para dar uma segurança para você. E aí ele fala assim, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão, e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os estarei de volta do cativeiro. Eles ainda iam esperar mais alguns anos. Mas Deus, Ele ouve clamor. Deus ouve o grito. Deus ouve o cheiro. Eu gosto muito quando Ana chora. Ana é uma mulher desprezada, porque naquele tempo, hoje se você é mulher, não quiser ter filho, você é casado com uma mulher, hoje não tem problema nenhum. Naquele tempo, não ter filhos era sinônimo de maldição. Sabia disso? Era. Então, quando uma família, até hoje, eu estive na Jordânia há alguns anos, e eu estava conversando com o nosso guia, um homem muito querido, um jordaniano, casado com uma brasileira. Ele conta que quem escolhe a esposa, não é ele, quem escolhe a esposa é a mãe. Então a mãe, nem o pai não se mete. A mãe do jordaniano, ele é árabe, fala assim, para meu filho, a esposa vai ser a fulana. Aqui porque a mãe fala, não, fulano é um bom partido, é de uma boa família. Olha aquela moça que dedicada, lá na Jordânia não é assim não. A mãe olha para a cintura, para o quadril, para ver se ela pode ser uma boa mãe, porque o quadril largo significa que ela pode ter muitos filhos. Olha que coisa, olha como é que o raciocínio é diferente. Não tem a ver com a beleza, tem a ver com aquilo que pode dar uma herança, pode deixar uma... Eu achei aquilo, e vem cá, como é que funciona isso? E se você não quiser? Aí ele falou, como é que é? Não, e se você não quiser? Ele falou, isso não existe. Eu vou querer o que minha mãe quiser. Em Israel é diferente. Em Israel, as famílias se casam, muito interessante isso, e aí o moço, ele se encontra com a moça 3 vezes só. Não pode nem pegar na mão. O judeu ortodoxo, aquele que anda com um cachinho aqui, aquele cachinho lá de Levítico 19, que ninguém sabe porque não pode cortar. Sabe por que não pode cortar aquele cachinho? Sabe por quê? Aquele povo, ele tinha tão pouca instrução, que a Bíblia diz, ó, não corte o lado aqui. Como é que chama isso aqui mesmo?
costeleta. Por quê? Porque eles não tinha tesoura, não tinha presto-barba, não tinha gilete. Eles cortavam com pedra. Então botavam uma pedra, como diz o mineiro, tinha assim, e outra batia, cortava o cabelo com pedra mesmo, com pedra. E era para ele não se matar, porque ele podia pegar a pedra, enfiar aqui essa parte do crânio, né? Até a mais frágil, para a pessoa não se matar. Até isso. A Bíblia já falou que a Bíblia, você vai fazer necessidade, faça fora do arraial. Você sabe disso. Você aperta a descarga. Hoje, o esgoto leva tudo. Naquele tempo não tinha esgoto não, gente. Não pode jogar a necessidade no rio. Lógico que não, porque senão quem está abaixo ali vai beber água contaminada. Tudo isso estava na Bíblia. O judeu ortodoxo, ele só casa quando a família dele escolhe, e aí quando ele casa, aquele papo de João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim também, na casa do meu pai há muitas moradas. Por que ele fala na casa do meu pai há muitas moradas? Porque quando você casa, o noivo, na noite do casamento, ele vai com o pai dele e com os amigos dele. Gente, é uma festa maravilhosa. Eu peguei essa festa em Tiberíades, no hotel, uma vez. Aqueles homens, todos, os amigos do noivo, vão na casa da noiva, eles pegam a noiva e levam para uma grande festa, para as bodas. Então, sai aquele povo, é bem bonito, sai aquele povo todo à noite, com lanterna na mão. Lembra das mulheres com as lamparinas, de Mateus 25? Ela também está com lâmpada lá acesa. Aí eles vão lá, eles pegam a moça, noiva, junto com o noivo, junto com o pai do noivo, eles vão para a festa, e depois da festa, sabe o que acontece? O noivo leva a noiva para morar na casa do pai. Pastor, que esquisito. Não. Aí as casas lá, tem 1, 2, 3, 4 andares. Então, se você é mulher e fosse casar-se com um judeu, você ia morar na casa do pai do judeu. No primeiro andar, no segundo andar, no terceiro andar ou no quarto andar. Essa história é a história da gente. Jesus diz assim, eu vou, mas eu volto, eu vou preparar um lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então, o que o judeu está falando? O que Jesus está falando? Você, homem ou mulher, é chamado da Bíblia de noiva do Cordeiro. Viu você, esse homenzão aí, um benzarrão que está aí? Você é a noiva do Cordeiro. Jesus um dia ele vai voltar, ele diz assim, e voltará com seus anjos. Ele vai buscar a noiva, ele vai buscar a igreja, vai levar para a boda do Cordeiro, e depois a gente mora no céu para sempre. Essa passagem conta a realidade que eles não sabem. Portanto, clama a mim, eu estou te ouvindo. Clame a mim. Existe oração, tem oração que é de guerra. Romanos 15:30, rogo-vos, porém, irmãos, a versão que está na minha cabeça, que combatais comigo em vossas orações por mim a Deus. Aí, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que combatai. A oração, gente, ela cansa. Sabia que guerra cansa? Tem aqui irmão que foi militar. Não cansa ou não cansa? Você pode ser o suprassumo do Rambo. Você não fica para sempre na guerra. Você vai, serve lá um tempo, aí o teu comandante fala assim, você tem folga aqui. O povo, os soldados que estavam no Vietnã, americanos, eles iam para o Vietnã, eles ficavam um tempo ali naquela floresta úmida do Vietnã, lutando, né, entrando na trilha Ho Chi Minh. Aí tinha uma hora, agora você serviu, você está 1 ano servindo aqui, agora você tem folga. Aí eles iam para Saigon, que era um local, uma cidade, que seria a capital militar, onde estava. Então você não aguenta ficar o tempo inteiro, não. Ninguém suporta a guerra o tempo inteiro, ninguém. Agora, existe um período que você vai lutar. Moisés, ele sobe para o monte, está tendo uma guerra lá embaixo. Aí está Josué lutando contra os inimigos. Os inimigos eram os amalequitas. O pau está comendo lá embaixo, o couro comendo. Ele está com a mão levantada. Oração de guerra. Chega uma hora que a mão dele fica pesada. A mão dele começa a riar. E aí
quando começa a riar, quando ele para de orar, o que acontece? Os amalequitas começam a vencer e empurrar os israelitas embora. Aí vem vem Arão, cada um segura um braço, bota uma cadeira para ele sentar. Não há problema nenhum em você orar sentado, ou de joelhos, ou no banheiro, ou no carro. Não existe uma regra prática para a oração. Não existe uma regra explícita na Bíblia. Jesus orou pendurado na cruz. Eli, Eli, lama sabactani, Deus meu, por que me abandonaste? Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus, ele orou de joelhos no Getsêmani. Elias, ele ora meio que agachado lá no Monte Carmelo. Não existe posição para você orar. Pedro e Paulo, eles oram presos, Pedro no capítulo 14, Paulo no capítulo 16 do livro de Atos, acorrentados, sem se deitados, sem pé, enfim, ele estava lá na masmorra. Aqui, ele está dizendo que existe uma oração, que ela funciona como uma arma de combate. Existem 4 palavras no grego para essa oração de guerra, a gente chama isso de intercessão. Entoux, entoxano, entopaga e paga. São palavras do grego que dão uma denotação militar para a oração. Elas são revestidas de um caráter de guerra. É por isso que ele fala, combata comigo em oração. Não vai fraquejar. Não abandone a trincheira. Não aceito deserção. É a mesma oração que ele está fazendo em Efésios capítulo 6. Ele fala, tome, portanto, toda a armadura de Deus. Para quê? Para você poder resistir contra as astutas ciladas do diabo. Capacete da salvação, as botas da prontidão do evangelho da paz, o escudo da fé, você vai apagar os dardos inflamados do maligno, você se embrulha no cinturão da verdade, coloca o peitoral da justiça e pega a espada do Espírito. Aí você fala, acabou? Não, acabou não. Orando, vírgula, orando, aí entra a guerra. Porque eu pego a armadura, para quê? Para ficar parado? Para que eu uso armadura? É para lutar, gente. Agora eu vou entrar no teatro de operações. Agora eu vou entrar no teatro de guerra. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica, clamando, intercedendo. A oração, gente, ela funciona como o próprio combate. Agora, a oração, ela enfrenta a resistência espiritual. Em Daniel capítulo 10, o que está acontecendo aqui? Daniel está jejuando por 21 dias. Ele escolhe o quê? Ele tirou dentro da dieta dele aquilo que era mais saboroso. Ele tira a carne, ele tira o vinho, ele tira o azeite. Você imagina você você comer salada sem azeite? Então ele tirou tudo aquilo que dava sabor. Ele está jejuando 21 dias. Quando dá 21 dias, ele está na beira do Eufrates, aparece um anjo para ele. Quando esse anjo aparece, ele estremece de medo. Aí o anjo fala assim, você é um homem muito amado do Senhor. Porque desde o primeiro dia que você se inclinou para se humilhar e para buscar o Senhor, são ouvidas as tuas orações. E eu vim por causa das tuas orações. Olha como é que a oração chega no céu. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te, primeiro dia, ele estava orando há 21 dias, presta atenção o que o anjo diz, desde o primeiro dia, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, aí Deus manda um outro anjo, Miguel, esse Miguel aqui, ele, como diz o carioca, ele passa o cerol. Quando Miguel aparece na Bíblia, gente, Miguel não é moleza não, gente. Esse anjo, quando aparece, a Bíblia diz que ele é o guardião do povo de Israel, esse anjo aqui. Existem anjos, principados, potestades, tronos, arcanjos, querubins, serafins. Existe uma hierarquia de anjos na Bíblia, tá, gente? Só 3 recebem nome, vocês sabem disso. Miguel, Gabriel e Lúcifer, que se transforma em Satanás, por causa da rebelião dele. Esse Miguel, gente, o sujeito é brabo, ele é hot. Pensa no anjo que quando ele aparece, você pode ter certeza que o inimigo vai ser derrotado. Miguel,
um dos primeiros príncipes, é assim que eles são chamados, anjos, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Existe um principado aqui. Então você tem um condado. Quem que manda no condado? O conde. O Grã-Ducado. Quem que manda no Grã-Ducado? O duque. Fala, povo de Deus, um breve intervalo aqui. Esse ano, de 25 a 27 de abril, estaremos juntos aqui em Curitiba, no único curso presencial que eu vou ministrar. Vai ser um encontro sobre guerra espiritual e aprofundamento na guerra espiritual. É um curso que nós vamos nivelar conhecimentos, vamos entregar armas de guerra para você não pode perder. As inscrições estão no www.institutoexodus.com. Também, você que quer adquirir os cursos, nós temos os cursos online no pastorlou.com e os nossos livros na plataforma pastorlou.com. Deus abençoe sua vida. A gente se encontra aqui em Curitiba em abril. Um império, quem manda? Um imperador. Um reino, um rei. E um principado. Quem que mandava? Lembra do principado de Mônaco? Tem um príncipe que manda lá. Aqui ele está dizendo que existe um governo satânico, aonde ele estava, que impediu que uma resposta do céu viesse. Então, eu quero dizer para você o seguinte: ore. Mas se você enfrentar resistência, continue orando. Porque essa resistência, ela vai ser bloqueada. O que acontece com o crente? Eu orei uma vez e desisti. Eu orei já tantas vezes, Deus não respondeu. Deixa para lá. Que deixa para lá, gente? Que história é essa? É isso que o pastor de vocês ensina? Deixar para lá? Quando a Bíblia fala sobre resistência espiritual, a Bíblia também diz para você não desanimar e pedir coisas boas. Pedir, dá-se-vos-á. Buscar e encontrareis. Batei, abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que e ao que bate, abri-se-lhe-á. E qual dentre vós, aqui Jesus, ele usa uma parábola. Ele incentiva a gente a buscar, incentiva a gente a bater na porta, ensina a gente a pedir, peça, peça. Diga assim, peça. Eu sou pidão. Sabia que eu sou pidão? Eu sou pidão. Meu Deus, não fica velho, não se gasta, não fica cansado, não é enjoado, não diz, não vou te dar não. Ele manda pedir, foi ele que mandou. Então eu peço. A hora que ele vai dar, eu não sei, mas que eu peço, eu peço. Eu já falei para a igreja, eu queria chegar no céu, Helena. Os anjos vão falar, chegou o pidão. Porque eu sou o pidão. Tem gente que fala, não vou pedir nada porque eu tenho tudo. Isso é orgulho, pecado do orgulho. Se você, vem cá que eu vou orar por você, eu não tenho nada para orar. Então vem aqui e ora por mim, que eu quero que você ore por mim. Pronto. Tá bom assim? Qual é o homem, qual entre vós é o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho, pão é bom, gente? Pão é? Você gosta assim de tarde, você chega, você almoçou, aí chega no final da tarde, aí teu pai, tua mãe, tua esposa, teu marido, chega em casa com um pão quentinho da padaria, aí bom, um café com leite, um café puro, você é mais jovem, um todinho, pronto, um maltinho, você pega assim, abre o pão, aquela manteiga derretendo sobre o pão. Pão não é bom, gente? É uma coisa boa pão, sim ou não? Olha só, qual dos seus filhos pede pão e você vai dar uma pedra? Você pega uma paralelepípedo na rua, não, vai comer pão não. Come pedra e só levanta daí quando terminar de comer. Tem que raspar o prato. Você faz isso com seu filho? Olha só. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Toma aí uma jararaca. Toma uma cascavel, uma cobra coral, e devora isso aí. Mas eu pedi um peixe, eu queria comer um peixinho, né? Um McFish, pronto. Ele te dá uma cobra. Isso acontece? Se, pois, vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Diga assim, dará bens. Gente, está escrito, gente. Essa palavra vai passar, gente? Passarão os céus e a terra, a minha palavra não, nem um tio, nem uma vírgula vai cair. Ele está falando que vai te dar coisas boas, vai te dar bens. Então, a gente ora, porque Deus está atento. Busquei o Senhor, e Ele me respondeu. Olha o Salmo 34. Livrou-me de todos, diga, todos, não ficou ninguém, os meus temores. Este pobre homem clamou, e o Senhor ouviu.
e o libertou de todas as suas tribulações. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Diga assim, socorro. Diga, socorro, Senhor. Pronto, é assim que a gente pede socorro. Não é socorro, você está desesperado, ele está falando que Deus ouve. Os justos clamam, o Senhor os ouve e livra de todas as tuas tribulações. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O que ele está dizendo, gente? Que Deus, Ele ouve gente que já está de joelhos. Deus, eu já não suporto mais. Eu não tenho mais salvação, eu não tenho mais esperança não, Deus. Eu não tenho mais resposta, eu já bati em todas as portas. Então, essa ideia de que a gente tem que Deus não está vendo, é a síndrome de Abacuque. Tem um livro no Antigo Testamento, que o autor é um sujeito chamado Abacuque, que em hebraico quer dizer abraço. Então, quando você está dando um abraço no seu filho, você está dando um Abacuque em hebraico. Tá bom assim, Abacuque? Não, você pode dar um Abacuque em alguém, se você quiser agora. E aí? Deixa eu te dar um Abacuque. Esse sujeito, ele acha que Deus está desatento. Ele fala, Deus, você não está entendendo não? Você não está vendo o que está acontecendo? Esse sujeito vai pedir conta para Deus. Vamos fazer aqui aqui. O ímpio está rico, o justo está falido. O ímpio está feliz, o justo está chorando. O ímpio está com saúde, o justo está morrendo na UTI. Ele acha que Deus não está atento. Aí a resposta de Deus, não é isso não. No capítulo 2 ele responde o chamado 5 juízos de maldição. Ai dos ímpios, ai dos ímpios, ai dos ímpios. Ele vai dizer o seguinte, eles estão felizes hoje, mas eles vão chorar. Eles estão alegres hoje, eu vou tirar esse sorriso da boca deles, fica tranquilo, porque o justo vive pela fé. É ali que o livro dá uma virada. Aí Abacuque entende, aí ele fala, agora eu entendi, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja ovelhas do curral, seja arrebatados o gado enfim, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aí ele entende que o justo vive pela fé. Deus, ele está atento, Deus se importa. Será que o senhor não está vendo, Deus? Estou vendo. E naquele dia nada me perguntarei, João 16. Na verdade, vos digo que tudo, diga assim, tudo quanto pedides a meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo há de dar. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Vou deixar claro, Deus se importa com a sua alegria. Se importa. O que acontece é que a gente não pede. Eu cheguei aqui em Bom Retiro, e Bom Retiro tinha uma dinâmica interessante. Terminava o culto, sabe o que ele falava? Agora, vocês façam a oração silenciosa. Estamos despedidos. Aí eu fiquei olhando aquilo. Eu falei, onde é que tem oração silenciosa na Bíblia? Eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é a oração silenciosa da Bíblia? Você consegue lembrar de uma oração silenciosa? Não, porque se ela foi silenciosa, ela não podia estar escrita. Eu não ouvi, não escrevo. Tem uma oração silenciosa só. Oração de Eliezer à beira do poço, quando ele encontra uma esposa para Isaac, Rebeca. É a única oração. Ele fala assim, eu orei no meu coração. Você pode fazer oração silenciosa. Só que todas as orações, até a de Ana, que você está pedindo, não, pastor, a oração de Ana foi silenciosa. Não foi silenciosa, não. Tanto que Eli, o sacerdote, ouve e fala assim, você está bêbada. Essa oração aí não tem sentido. Ele falou assim, não, eu estou chorando. Eu estou orando na minha amargura de alma. Ele fala, então Deus te ouviu. Deus, ele se importa com lágrimas. Deus se importa com lamentos. Mas Deus se importa com alegria. Só que o coração orgulhoso do homem fala assim, não, está tudo bem na minha vida, eu não quero nada de Deus. Ele só vai buscar Deus quando? Quando tudo vai mal. Essa é a bobagem. Por que, se tudo está bem, por que você não pede coisas boas? Qual o problema de você pedir as coisas para Deus? Qual o problema? O que é? Você acha que Deus não pode te dar?
Deus só vai ouvir a oração de desesperado, é isso? É isso que você está me dizendo, então? Então quer dizer que eu estou bem, eu não posso querer ficar melhor do que eu estou? Quer dizer, o pensamento do homem pequenininho, mesquinho, pensa que Deus só vai agir naquilo que a gente precisa. E se eu quiser tiver mais, ter mais? E se eu tenho uma relação bem boa com meu filho, eu quero que ela fique melhor ainda. E se eu tenho uma relação excelente com meu filho, e eu quero que ela fique extraordinária, qual o problema de pedir mais? Qual o problema de pedir mais? É que a gente aprende lá atrás, que a oração é um clamor só de gente que precisa. E a gente não relaciona com o Pai. Imagina se a gente só pedisse para o Pai a hora que a gente tivesse morro de fome. Então a oração, você sobe no colo, você diz que ama. A oração, você se dirige, você adora a Deus. A oração, você se relaciona com Deus. A oração, você consagra. Tudo isso é oração porque Deus se importa. Deus vê e Deus ouve. Aí Pedrão, ele acerta na mosca. Ele fala, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Ele está fazendo referência a 1 Crônicas, capítulo 16. Os olhos do Senhor estão por toda parte, para fazer o bem, àqueles que entregam o seu coração verdadeiramente, totalmente. Porque os olhos do Senhor, diga, ele vê, Deus tem olhos. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor voltam-se contra os que praticam o mal. Deus ouve, Deus vê, só que tem um problema aqui. O problema não é quando você erra. Existe diferença entre iniquidade, transgressão e pecado. A transgressão você vai cometer. Eu vou te dar uma triste notícia. Porque a gente nasce pecador. Uma hora você vai perder as estribeiras, você vai se irritar, você vai falar uma palavra que você não devia ter falado, você vai ter um momento de incredulidade. Uma hora, é o que o apóstolo Paulo fala, ele está lendo os 10 mandamentos, Romanos capítulo 7, aí no final ele lê um mandamento assim, não cobice. Ah, pastor, mas eu queria tanto ter a vida daquela pessoa, o ministério daquela pessoa, o carro daquela pessoa, a família daquela pessoa, como eu queria. O nome disso é cobiça. Aí ele fala, maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele termina dizendo, graças eu dou a Deus. Então tem muita gente que acha que praticar o mal é sentir-se mal, e não é. Aqui o problema é a iniquidade, porque aqui não tem ninguém perfeito. Então chega uma hora que você tropeça mesmo. O que a Bíblia diz? Essas coisas vos escrevi, 1 João capítulo 2, verso 1, para que não pequeis. Mas, vírgula, se pecardes, temos um advogado junto ao Pai. Pai, pequei, eu quero pedir perdão. Está resolvido. O problema da iniquidade, o que é? A iniquidade é quando você peca, e você acha que não tem problema nenhum em pecar. É quando você acha que o pecado não é mais pecado. É quando você acha que o pecado não te separa mais de Deus. Aí, você está vivendo em iniquidade. É disso que ele está falando. Ele não está falando que você aí, se deu um beliscão em alguém, você não vai fazer isso, lógico. Ou que você pensou mal de você mesmo ou de alguém, e que você, não vou ouvir tua oração. Não é isso. Existe muito mais do que isso. Existem orações, gente, que são recusadas? Tem. Tem oferta que é recusada. Em Mateus capítulo 5, Jesus fala assim, quando você vier trazer tua oferta no altar, e você se lembrar que teu irmão tem algo contra ti, vai lá primeiro e conserta com ele, larga a tua oferta lá. Aí, mano, perdoa, tá bem? Você me perdoa? Perdoa. Aí você pega, então Deus, ele não fica recebendo tudo. Tem oração que é recusada, gente. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Isaías, todo mundo conhece Isaías 59. Nem seu ouvido, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, ou seja, o desejo de fazer o mal e continuar no mal, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Diga assim, divórcio. Aqui tem quebra de aliança, hein? E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. O que me separa? O que faz com que Deus não ouça a minha oração? Pecado, gente. Tem oração que é bloqueada. Tem oração que quer manipular Deus. Não, pastor, eu orei, você vai ter que me dar. Não. Eu jejuei, você é obrigado a me dar. Não é isso não. De que serve a minha multidão de vossos sacrifícios?
Ou de orações. É assim que a oração era tratada no Antigo Testamento. É como a queima de um sacrifício, a queima do incenso, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos, ou sacrifícios. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Você lembra que Jesus fala em Mateus 23? Ai de vós, fariseus hipócritas, vocês alargam os seus filactérios, aumentam as suas franjas, gostam de ser saudados nas sinagogas e nas praças. Vocês oram para serem vistos, já receberam o vosso galardão. Pensando que é toda oração que chega no céu, não é. Normalmente a oração de quem pensa que não chegou no céu, ela chegou. E a oração de quem pensa que vai chegar no céu, ela não chega. 2 homens, não é assim que Jesus conta a parábola? Subiram para adorar. Um era fariseu, o outro era um criminoso corrupto. Isso que era um publicano. Um publicano era um corrupto, um traidor. Aí um chega lá e diz, eu te dou grato, eu sou isso, sou aquilo, eu sou bom, eu sou apenas o máximo. E o outro fala, não olhava para, olha, eu sou pecador mesmo. Jesus diz, ó, teve um que saiu daqui perdoado. Aquele criminoso, aquele bandido, aquele corrupto, saiu perdoado. E aquele profissional da fé que sabe orar, não saiu perdoado. Entenderam isso? Existem orações, gente, que tentam manipular Deus. Deus não vai ser manipulado. Deus, Ele não vê a aparência da gente. Ele enxerga algo que ninguém enxerga. Deus enxerga interior, coração. Eu olho o coração. Quem está entendendo isso, gente? Tem horas que Deus diz, não ore porque eu não vou ouvir. Lembra que eu falei de Jeremias 29? Olha o que ele explica em Jeremias 7. Lembra da rainha dos céus? Tu, pois, está falando para o profeta que gostava de orar. É você chamar o time da intercessão e falar assim, João, você não vai orar. Getúlio, você não vai orar. Você vai chamar o time da intercessão, você não ore por essa causa que eu não vou te obedecer, não vou te ouvir, perdão. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Porventura, aí ele está, olha para o que eles estão fazendo. Não vês tu o que andam fazendo na cidade de Judá, capital de Israel, e nas ruas de Jerusalém, capital espiritual onde havia o templo. Os filhos apanham a lenha, olha o sacrifício. Os pais acendem o fogo, as mulheres preparam a massa para fazerem ofertas, bolos, a rainha dos céus. Eles estavam pegando, vou ser mais claro para você, estavam pegando uma galinha preta, estavam pegando um manjar, estavam pegando cachaça, estavam acendendo vela e levando para a encruzilhada. Vocês estão entendendo isso agora? Estão entendendo o que acontecia lá? Não ore. E não é porque o povo nasceu numa visão ocultista, não. O povo conhecia o Senhor e se desviou propositadamente. Porque tem gente na nossa nação que faz isso achando que está fazendo bem, porque nasceu dentro dessa realidade espiritual e acha que está fazendo bem. Esse povo não. Esse povo sai do meio do povo de Deus para fazer esse tipo de coisa aqui. Aí Deus falou assim, esse povo não adianta. Gente, aprenda uma coisa, tem pecado que não tem perdão não, tá bom? A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Então Deus é longânime, compassivo, ama perdoar. Mas tem gente que insiste em viver na iniquidade. E para a gente encerrar, o que impede a oração? Número 1, egoísmo. A oração egoísta, pedis e não recebeis, porque pedis mal. A oração da vida sem conserto. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até essa oração é abominável. Tem gente que não ora, sabe por quê? Porque sabe que está em pecado, não quer consertar o pecado, não quer se arrepender, aí pede, você ora por mim? Não é que ele não sabe orar, ele sabe que ele está errado e não quer se arrepender. É por isso que João Batista fala assim, arrependa-se antes de ser batizado. Número 3, aqui, oração impedida do marido. Marido, quem é marido aqui? Você é marido? Vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. A mulher, ela não tem menos valor, ela é mais frágil.
O teu celular aí, que custou 3, 4 mil reais, até mais, ele é frágil, joga no chão que ele quebra, não quer dizer que ele não tem valor. Ó, marido, cuide da sua mulher, deixa de ser cavalo, deixa de ser estúpido, deixa de ser ranzinza, deixa de ser crítico, deixa de ser linguarudo, deixa de ser rabugento. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então tem marido que fala assim, por que meu negócio não vai para frente? Por que minha vida não vai para frente? Eu falei, vem cá, como é que você está tratando a moça? Conta aqui, vem cá minha irmã, como é que seu marido está te tratando? Com doçura? Com amor? Ele é meigo? Está aqui a resposta. Vocês estão entendendo isso, gente? Gente, está pensando que dá para brincar com Deus? Ele socorre o fraco, gente. Você que está me ouvindo aqui, que está tratando sua mulher de maneira má, você que está sendo mal com ela, Deus está reagindo a você. Se conserte, peça perdão para ela. Talvez ela esteja no teu lado agora aí. Tua esposa está do teu lado? Olha para ela e fala assim, você me perdoa? Fala aí. Pronto, aproveita agora, porque eu vou orar por você. Número 3, que impede a oração? A incredulidade. Peça com fé, em nada duvidando. E por último, a falta de perdão. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Estou rigorosamente dando a hora. Gente, a oração é uma... Sabe quando você funde, quando você derrete dois metais, eles se tornam um só? A oração faz isso. A oração te liga no céu. A oração atrai o poder de Deus para a sua vida. Pedir, dá-se-vos-á. Busque, você vai encontrar. Bata, a porta vai se abrir. Vai se abrir. Isso não é promessa de um pastor, não é promessa de uma igreja. Isso é promessa do Senhor. Se você tiver que perdoar alguém, perdoa de uma vez. Perdoa de uma vez. Entrega essa nota promissória na mão de Deus, cuida dele. Se você tem pecado, conserta o pecado. Se você está vivendo na incredulidade, pastor, eu não oro porque eu não consigo crer. Então, junta a fé nesse teu coração aí. Acumula fé. Você tem que entender que Deus ouve, Deus se importa com choro, Deus ouve clamor, Deus ouve pedido de socorro, Deus ouve até quando você está com alegria. Vou repetir, Deus não é mesquinho, Deus é generoso, Ele tem muito mais para dar para você. Não vou nem chamar você aqui à frente, fica no seu lugar, fecha os seus olhos aí. Você quer algo impossível, não quer? Quer ou não quer? Bota a mão no teu coração agora. Assim. Você vai dizer o impossível. Diga o impossível. O que é possível você faz. O que é possível você compra. O que é possível você resolve. O que é possível você dá conta. É aquilo que é impossível. Eu quero pedir para você ser específico. Diga para Deus especificamente. Não vai pedir para Deus abençoar pecado, porque Ele não vai abençoar pecado. Ah, Deus, traz ele de volta para mim. Se esse homem é casado, Deus não vai trazer. Ah, Deus, me ajuda a enrolar alguém. Deus não gosta de tramóia. Deus não gosta de trapaça. Peça para Deus aquilo que você não tem. Peça para Deus fazer de novo. Peça para Deus para Ele curar você ou curar alguém. Ele vai ouvir. Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus, Tua palavra nos desafia, nos anima. Tua palavra nos envolve, Senhor, essa noite. E aqui o Teu povo se reúne, porque entende que o Senhor é a nossa única esperança. O Senhor, Pai, é aquele que ouve gritos, que recolhe lágrimas, que escuta o choro, que ouve o clamor. Senhor Deus, nós Te buscamos, porque Tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Tira de nós, Senhor Deus, tira da nossa vida toda incredulidade. Nós decidimos perdoar aqueles que nos agrediram. Nós purificamos o nosso coração de todas as dívidas que temos com as pessoas emocionais, dívidas de palavras duras que entregamos ou que recebemos. Nós expulsamos da nossa vida a incredulidade, expulsamos, Senhor Deus, a incredulidade.
Nós pedimos essa noite, Pai, ouve o nosso clamor em nome de Jesus. Nós te buscamos como única porta que pode se abrir para a gente, e a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Senhor Deus, ouve teus filhos, a cabeça, a mente dos teus filhos, aqui é um universo, Deus, e eu te peço em nome de Jesus, que esse impossível, eles estão com as mãos no coração, dizendo, tem um impossível aqui, Deus, move o teu poder, eu te peço em nome de Jesus, para que eles entendam que é um Deus em Israel. Eu oro assim em nome de Jesus, amém, amém, amém. Você pode dizer amém comigo? Você concorda com essa oração? Então fica ligado no céu, amém? Próximo sábado, tem cá entre nós, tem encontro do Ministério dos Jovens Raia, tem encontro dos Ministérios de Adolescentes Upgrade, domingo de manhã culto às 10 e 19 horas, e você já sabe, dia 14 de abril, nós vamos multiplicar os cultos de domingo. Você que não é membro em Bom Retiro, quem não é membro aqui? Você não é membro? Pronto, Pastor Paulo, levanta a tua mão aí, está na porta ali, você não vai poder passar pela porta sem ver esse homem. A gente chama ele de Apóstolo Paulinho, que ele também é missionário. Você quer ser integrado à igreja? Nós vamos fazer batismos no próximo mês, então a hora é agora. Pastor, quero ser batizado, preciso passar pelas águas, quero ficar debaixo da cobertura espiritual dessa igreja, amém?